Agora eu vou falar dos pontos fortes do temperamento fleumático. O temperamento fleumático, ele é estável e equilibrado. Não se domina pela emoção, com sofrimento, com dores. Ele é um pouquinho insensível. Nada causa assim, impacto para ele. Isso faz com que ele seja estável e equilibrado. Ele é paciente, ele é tranquilo, observador. Chega num lugar, observa tudo e todos. Detalhes, sabe? Coisas que normalmente as pessoas não observam. O fleumático, ele observa. Bem organizado, ao contrário do sanguíneo, ele é muito bem organizado. Cada coisa no seu lugar. Se você vê a mesa de trabalho de um fleumático, é tudo no seu devido lugar. Clipes lá no lugar certinho, tudo. Ele sempre acha com facilidade as coisas. E quem vai mexer também acha porque tá tudo tão bem organizadinho, não só na mesa de trabalho, mas com a vida dele. Ele tem uma vida organizada. As coisas dentro dos padrões, dentro dos horários. O fleumático ele é muito responsável com aquilo que ele se compromete. Ele se comprometeu com algo, ele vai até o fim com aquilo, com aquela tarefa. Mesmo sendo quietinho, uma pessoa mais introvertida, conforme nós vimos, é uma pessoa muito agradável, mesmo no silêncio dela, mas é uma pessoa agradável. É uma pessoa de fácil convivência, dificilmente vai ter atrito naquilo que ela acredita, naquilo que ela tem vontade. É uma pessoa persistente, consistente também, no sentido que tem conteúdo. É quietinha, silenciosa sim, mas se você parar para conversar com ela, é uma pessoa que tem conteúdo, que vai corresponder à sua conversa. Conservador, tem os seus princípios, os seus valores. Não é uma pessoa que muda facilmente. Surgiu uma coisa nova, já tô mudando, já tô mergulhando. Não. Ele é mais pé no chão, conservador, bem-humorado. Fleumático, ele não é barulhento como o sanguíneo. Ele não é aquele que chega falando alto, contando piada. Não. Mas ele é bem-humorado. É uma pessoa que dificilmente assim, tá com a cara feia, fechada, ranzinza. Não. É leal aos seus companheiros, leal aos seus amigos, aos seus familiares. Confiável. Uma pessoa confiável. É diplomático, ou seja, assim, ser discreto, reservado, delicado, assim, no trato com as pessoas, educado, pessoa cordial. Dificilmente ele vai ser estúpido com uma pessoa. Pode até acontecer, juntando com algum outro temperamento que ele tenha, pode acontecer. Mas normalmente ele é delicado no sentido assim, da educação, no trato com as pessoas, é uma pessoa delicada. Eficiente, aquilo que você coloca na mão do fleumático para fazer, ele vai fazer com eficiência, porque ele é perfeccionista. O que ele pegar para fazer, ele pode demorar, ele pode não ser rápido para fazer as tarefas dele, mas ele é muito eficiente. Ele é um ótimo ouvinte, quem é calado ouve mais. Ele gosta de rotinas e lugares silenciosos. De vez em quando muda a rotina, raramente. No dia a dia ele gosta de uma rotina. Pode até gostar de uma festinha, alguma coisa, algum encontro social, pode. Mas normalmente ele gosta de lugares silenciosos. É prático, não é muito na teoria não, ele vai mais nas coisas mais práticas, se resolve mais fácil assim. Ele é um líder discreto, ele não é aquele líder que chega chegando. Ele não pede para ser líder, mas se alguém colocá-lo como líder, ele vai ter competência para liderar, para fazer as coisas com maestria. Ele tem essa capacidade, ele é eficiente, inteligente, pessoa de conteúdo. Ele vai conseguir com competência fazer isso. Agora vamos aos pontos fracos que todos nós temos. O fleumático ele possui uma leve tendência para o traço de personalidade 2 do modelo Big Five. Depois você confere lá. Quais são os pontos fracos do fleumático? Ele é indeciso. Às vezes tem muitas opções, ele quer tomar uma posição. Ele tem que pensar bastante, porque ele é indeciso. Eu tenho 3 possibilidades. Aí ele fica pensando. Ele escolhe, vai chegar em uma, sim, mas ele é um pouco indeciso nessa escolha, ele demora um pouquinho. Ele adia tarefas. Ele é eficiente, sim, mas ele vai adiando, sabe? Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu vou. Ele vai adiando. Ele também é temeroso, tem medo de se expor sua opinião, tem medo de se impor. O fleumático, ele é racional demais. O que é isso? Ele leva as coisas muito para a razão.
E ele é um pouco desmotivado. É uma pessoa assim que precisa assim muito de alguém para estar motivando, para que ele não desista, para que ele não pare assim no meio do caminho. Ele vai sempre precisar de alguém ali para dar uma força, dar um apoio. Se ele encontrar esse apoio, ele vai. Mas sempre ele precisa assim dessa motivação. Ele é resistente às críticas. Se você criticar um fleumático, ele pode até ouvir na educação, porque ele é diplomático, ele não vai ser mal criado, não vai te responder mal. Mas no coração ele vai resistir um pouquinho, ele vai achar que ele não é aquilo, que não procede aquela crítica, ele é resistente à crítica. Ele é calculista. Por que calculista que está no sentido negativo? Porque ele planeja as coisas friamente, para o seu interesse. E às vezes não se importa muito assim com o que o outro vai passar. Vai calculando as coisas, vê o que é bom para ele. Se vai prejudicar o outro, prejudicou. Paciência, não posso fazer nada, agora é minha vez. Ele tem essa frieza. Perfeccionista, por que está aqui no sentido negativo? O perfeccionismo não é errado. A pessoa querer fazer as coisas bem feitinha, organizada, não é errado o perfeccionismo nesse aspecto. Torna-se errado quando a pessoa deixa de produzir, deixa de avançar, deixa de fazer por causa disso. Não tá 100% no meu padrão de qualidade, então eu também não faço. Eu só vou se for 100% do jeito que eu achar melhor, então eu não vou. Esse lado é o lado negativo do perfeccionista. Falando no sentido um pouquinho mais espiritual, nem sempre as coisas vão estar prontas logo de início. Às vezes elas vão precisar ser ajustadas no meio do caminho. Deus, ele não trabalha assim de acordo com os nossos esforços e com a nossa lógica. Eu tenho a lógica que tem que estar tudo perfeitinho no teu devido lugar. Eu tenho essa lógica, mas Deus não trabalha dentro dessa lógica. Deus trabalha dentro dos propósitos dele. Às vezes uma situação ainda não está muito ajustada, mas vamos fazendo mesmo assim. Deus deu um direcionamento, a gente vai e faz. No caminho a gente vai acertando uma coisa, acertando outra, e dali a gente consegue alcançar o propósito de Deus naquilo. O perfeccionismo pode atrapalhar nesse momento. Deus quer que faça alguma coisa, vai lá e monte tal trabalho. Eu só vou montar se eu tiver tal equipamento, se eu tiver isso, aquilo outro. Quando tiver tudo perfeito, aí eu monto. Não. Deus mandou aquele momento. É aquele momento que Deus quer te usar, mesmo se não tem todos os equipamentos, tudo que precisa, mas aquele momento é para você ir fazer. Então é nesse sentido que está como algo negativo. O fleumático também, ele é desconfiado. Ele é de confiança. As pessoas podem confiar nele, segredos e tal. Mas ele mesmo, ele é desconfiado. Ele não sai acreditando em todo mundo, não. Pessoal muito falante, ele fica meio pé atrás. E ele é pretencioso. Naquilo que ele é bom, naquilo que ele sabe fazer, ele é pretencioso. E às vezes até desfaz um pouquinho das pessoas, né? Que ele julga que ele que faz melhor. Introvertido. O introvertido nesse sentido negativo, quando ele deixa de viver coisas legais, quando ele deixa de conhecer coisas novas, quando ele deixa de se expor um pouco mais por causa da introversão. Então nesse caso se torna um ponto fraco, algo negativo. Não quer dizer que todo introvertido seja assim, num sentido negativo, porque tem muitas pessoas introvertidas, mas que conseguem falar, pode não falar em público, mas consegue ser produtivo porque a timidez, a introversão não o barra. Aqui está como um ponto fraco quando essa introversão barra, traz um sofrimento, traz um pesar na pessoa por ela não conseguir avançar por causa da introversão. Isso torna-se um ponto fraco. Contemplativo aqui como um lado negativo, um ponto fraco, é porque o fleumático ele é muito observador, contempla muito as coisas, mas não contribui para algo melhorar, para mudar a situação. Só observar, só contemplar e observar o que está ruim, não vai mudar nada. A pessoa continuar passiva, só apontando o dedo e julgando. Isso tá ruim, isso tá feio, isso tá chato, isso tá isso. Só pondo o lado negativo, pondo defeito nas coisas que ele está fazendo para melhorar, para mudar aquela situação. Então, nesse sentido, é que torna-se algo negativo. Ele acaba sendo passivo, observa, vê um monte de erro nas coisas, mas ele mesmo não procede para melhorar. O fleumático ele é indiferente, é apático, dor demora para alcançá-lo, né? Uma pessoa mais indiferente. Ele analisa demais as circunstâncias, ele é muito observador. Para tomar uma decisão, ele analisa muito prós e os contra para tomar uma iniciativa de alguma coisa. Ele evita confrontos. Pode estar uma situação super difícil. Ele evita confrontar, ele evita chamar as pessoas por uma conversa, para falar que tá ruim, que tá errado, que não tá bom. Ele tem dificuldade em dizer não. Quando alguém chega para ele e fala assim, você pode fazer, posso. Você vai, vou. Ele fala não, mas com muita dificuldade. Aqui os episódios bíblicos, né, sobre procedimentos fleumáticos, nós temos o exemplo da mulher sunamita.
está em 2 Reis 4:8, 4:10 e por aí vai. Você pode ler o capítulo todo para você entender bem a história. A mulher sunamita tá lá, ela é uma pessoa rica e toda vez ela vê o profeta Eliseu passando. E quando ele passa, ela oferece pão, comida, água, alimenta o profeta. Diz o texto que ela é uma mulher rica e ela conversa com o marido dela. Ela não tem filhos, o marido já é velho. E ela conversa com o marido. Eu tava pensando em fazer um quartinho para esse profeta. Quando ele vier para cá, ele tem um lugar para descansar. O marido concordou e fizeram o quarto para o profeta Eliseu. O profeta começou a observar essa atitude bacana da mulher sunamita, de se preocupar. Esse procedimento dela se preocupar com o profeta não é do fleumático. O fleumático é apático, não se preocupa muito com o sofrimento ou dor do outro. Então, esse início aqui não é um procedimento fleumático, é um procedimento de um outro temperamento, que é o melancólico. O melancólico que é mais voltado para os outros, em ajudar, em se preocupar com as pessoas. Nesse momento ela está sendo mais do outro temperamento, se preocupar com o profeta, de fazer um quartinho para ele descansar, de alimentar o profeta. O profeta Eliseu, ele fica muito agradecido, a mulher sunamita, por tudo isso que ela tem feito por ele e pelo servo dele também, o Geazi. Ele fica muito agradecido. Manda Geazi chamar a mulher. E ele pergunta para ela, o que você precisa? Eu quero retribuir e tal, você é sempre tão gentil. O texto não diz, né? Mas você imagina o diálogo que tenha sido assim. O que eu posso fazer por você? Aí ela fala assim, eu já vivo no meio do meu povo. No começo o texto diz que ela era rica. E ali ela fala pro profeta, eu já vivo no meio do meu povo. E não falou mais nada. Entende-se que ela já tinha dinheiro. E estava entre os dela, do povo dela, então para ela já estava bom. Não pediu nada. O profeta falou para Geazi, pro servo dele, vai lá ver o que ela precisa. E Geazi voltou e falou assim para ele, o marido dela já é velho e ela não tem filho. O profeta Eliseu chamou a mulher e falou assim, daqui 1 ano você vai ter um filho. Aí esse filho tava com o pai, foi fazer os seus afazeres e começou a reclamar de dor de cabeça. Dor de cabeça. Aí rapidinho levou pra mãe. E a mãe ficou com a criança no colo até o meio-dia, se eu não me engano, até o meio-dia. A criança lá com aquele sofrimento e tal, daqui a pouco morre ali nos braços da mãe. E essa mulher pega aquela criança nos braços, o filho dela morreu, ela pega as crianças no braço, põe no quartinho lá do profeta, tranca a porta e sai. Fala pro marido que ela vai albardar os jumentos, pegar os jumentos pra visitar o profeta. E o marido estranha, fala, mano, é dia de estar ali cultuando, mas eu vou mesmo assim. Ela não falou nada. Ali já começa um procedimento fleumático. Por quê? O equilíbrio. É marido dela, é pai da criança. Ela poderia ter falado, o menino morreu, e agora o que a gente faz? Mas não, ela manteve o equilíbrio, a estabilidade, né? As suas emoções estáveis. Pega o jumento, vai. Lá de longe, Geazi vê a mulher e fala pro profeta Eliseu, a sunamita está vindo. Corre lá e pergunta pra ela se ela tá tudo bem, né? Aí ele foi lá, correu na frente e perguntou, você está bem? Seu marido tá bem? Seu filho tá bem? E a mulher sunamita fala pro servo, tudo vai bem. Outra característica de um fleumático, ele não sai confiando a situação dele para todos. Ele fala com a pessoa certa, com a pessoa que ele acha que vai ajudá-lo, que vai agregar alguma coisa. Ele não sai espalhando, não vai expondo a vida dele, não vai expondo a dificuldade dele, os problemas para todo mundo. Esse procedimento é fleumático. Ele expõe para a pessoa que ele entende, não, essa pessoa vai me auxiliar. Esse procedimento fleumático que a mulher teve. Não falou pro Geazi, prosseguiu, tudo vai bem. Quando chegou no profeta, aí sim ela falou. Aí ela foi até um pouquinho ríspida. Ríspida dentro do equilíbrio fleumático. Se fosse outro temperamento, ia chegar brigando com o profeta, falando um monte na cabeça dele. Ela foi um pouquinho ríspida, mas dentro do equilíbrio fleumático. Que ela fala assim pro profeta, eu te pedi algum filho, você me deu filho, então agora ele morreu. O profeta Eliseu vai lá, manda Geazi colocar alguma coisa lá na criança, um objeto, pôs na criança, mas nada resolveu. A criança não voltou. O próprio profeta foi lá pra resolver. Ficou lá no quarto, deitou em cima da criança, aí a criança expirou. Ele ficou andando pra lá e pra cá do quarto, pra lá e pra cá. Aí a criança ficou bem, ressuscitou. Mandou chamar a mãe da criança. A criança lá ressuscitada, a criança estava morta e ela voltou à vida. Qual que é a reação de uma mãe comum? Se for eu já pulo na criança, já pulo no meu filho. Tá vivo, agora tá vivo. Eu pularia na criança, né? Outros temperamentos também. Qual o procedimento fleumático dessa mulher? Ela entra no quarto, que o seu filho está ressuscitado, vivo. Ela se prostra nos pés do profeta, agradece o profeta e depois ela pega a criança e sai. Aí alguém pode falar assim, não, mas aí ela tá honrando o profeta. Minha gente, quem teria esse equilíbrio se não um fleumático para chegar a ver o filho que estava morto, chegar a ter o equilíbrio de honrar profeta?
Eu quero saber de dar um abraço no meu filho que ressuscitou. Então olha o procedimento equilibrado que essa mulher teve de chegar aos pés do profeta, honrá-lo, agradecê-lo e depois pegou o filho e saiu. Olha aí o equilíbrio dela. Outro exemplo de procedimento fleumático que nós vamos ver é do profeta Eli em relação aos filhos dele. Essa história você pode acompanhar 1 Samuel capítulo 2 e 3. Mas contando assim por cima, qual foi a situação? Os filhos de Eli era um sacerdote e os filhos dele ficavam ali no templo, Ofni e Finéias, o nome deles. E ali as pessoas iam oferecer as ofertas a Deus e eles ficavam ali para pegar a maior parte para eles. A regra era a seguinte, para o sacerdote, a parte do sacerdote era o quê? Eles pegavam um garfo com 3 dentes e com esse garfo estendia ali para pegar um pedaço da carne e a parte que viesse nesse garfo, ali seria do sacerdote. O que Ofni e Finéias faziam? Pegavam as melhores gorduras, a maior parte da carne que seria para Deus, eles pegavam para eles mesmos. Veio uma pessoa de Deus para falar com Eli e sobre isso que os filhos dele estavam fazendo. Ele falou que Eli honrava mais os filhos dele do que a Deus, porque ele não repreendia os filhos dele, falou, né, tudo que estava acontecendo. Houve uma situação em que ele até chamou os filhos dele, falou assim, o povo aí de Israel tá falando que vocês fazem isso, fazem aquilo, mas não foi assim tão firme. E os filhos não deram nem um pouco de atenção pro pai. Simplesmente prosseguiram e continuaram fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Aquilo que não agradava a Deus, Ofni e Finéias. Um homem já foi levantado por Deus para falar com Eli, sobre os filhos dele. Ele permaneceu ali, chamou os filhos, falou alguma coisa, porém não tão assim firme. Por aí a gente vê um procedimento fleumático. Por quê? Nós vimos nas características do fleumático de que ele não gosta de confrontos. Tem dificuldade de falar não. E foi bem o que aconteceu com Eli. Ele teve dificuldade em confrontar os próprios filhos. Ele até citou a situação, falou alguma coisa ali que os filhos não estavam fazendo certo, que o povo estava falando, mas não chegou de uma forma assim mais com a autoridade de pai mesmo. Ali ele foi mais equilibrado ali, mas de um sentido negativo, de ver os filhos errando e deixando. Deus levantou uma pessoa para falar com ele sobre isso e a situação continuando. Até que Deus levanta o próprio profeta Samuel. Estava ali, sendo criado ali junto para aprender as questões sacerdotais. Foi oferecido a Deus. A mãe dele era estéril, falou para Deus que se Deus desse um filho, que ela ofereceria no templo. E por causa disso, veio Samuel ali com o sacerdote Eli. E assim continuou sobre a situação dos filhos dele. E o sacerdócio de Eli não iria continuar por causa desses procedimentos dos filhos dele. E assim foi. Veio uma situação ali dos filisteus com Israel, levaram a arca do Senhor e ali o sacerdote ali já ficou agitado porque levaram a arca. E aconteceu uma invasão dos filisteus com Israel, matou um monte de gente. E no que matou um monte de gente, matou também Ofni e Finéias no mesmo dia. O sacerdote ele já estava com o coração apertado, incomodado por causa da arca. Ainda acontece a notícia dos 2 filhos dele terem morrido no mesmo dia. Foi falado que isso aconteceria. O sacerdote ele já era velho, tinha 98 anos. A Bíblia diz que ele era um homem gordo. E ele estava ali, aquela agitação por causa da arca, e daí vem a notícia dos filhos também que morreram, desorientado, e ele estava sentado e acabou caindo de tantas emoções aí com essas notícias ruins. Por ele ser muito gordo, ele caiu da cadeira e acabou quebrando o pescoço. Morreu na hora. No mesmo dia morreram os 2 filhos, Ofni e Finéias, e também o próprio sacerdote acabou morrendo nessa história toda. Onde que entra um procedimento aí fleumático do sacerdote Eli? Foi que ele não confrontou, dificuldade de falar não. Isso é o que acontece. Por consequência dele não chamar os filhos. Os filhos não só pegavam as ofertas que seriam para Deus, além disso, com as mulheres que ficavam ali na congregação, eles tomavam essas mulheres e não tinham relação com elas. Esses eram os pecados horríveis que eles cometiam, que desagradavam muito a Deus. E o sacerdote ele foi sempre muito passivo com isso tudo. Foi deixando, foi vendo e fazendo vista grossa. Então uma hora a coisa ficou bem pesada ali para eles.